Fala galera, eu sou o Gabriel Miranda e sejam bem-vindos a mais um vlog, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto interessante, sobre as minhas demissões nas clínicas de fisioterapia nas quais eu trabalhei nos últimos 8 anos, beleza? Por que eu tomei essa decisão e quais foram as consequências boas e ruins dessa decisão? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Pessoal, antes de mais nada eu só preciso pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deem um like nesse vídeo caso ainda não tenham feito isso, beleza? Para garantir que esse conteúdo ele vai alcançar mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem. Se você não me segue lá no Instagram, eu sou @fisiogabrielmiranda. Por lá eu sempre compartilho as minhas dicas de uma maneira bem intimista e informal e também um pouco da minha rotina enquanto fisioterapeuta. E aqui na descrição do vídeo você sempre encontra links úteis para materiais e equipamentos para fisioterapeutas e acadêmicos que eu sempre recomendo para vocês. Agora bora pro conteúdo. Vamos lá, pessoal. Só para contextualizar, caso ainda tenha alguém que não me conheça aqui no canal, beleza? Eu me formei em 2013 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e logo que eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em 3 lugares. O primeiro lugar foi uma clínica de análise do movimento humano. Então, dentro dessa clínica, eu não trabalhava, não atuava como fisioterapeuta, eu só fazia análises biomecânicas. O segundo lugar foi um estúdio de pilates que eu comecei a trabalhar logo também depois da minha formação, porque no finalzinho da faculdade e no início da minha vida profissional, eu estava cursando a minha formação em pilates, foi uma formação bem extensa que durou 6 meses. E também, logo depois da minha formação, eu comecei a trabalhar em uma clínica onde eu trabalhava com pacientes neurológicos, que foi a área de atuação que eu optei em seguir, a fisioterapia neurofuncional. O último lugar do qual fui contratado foi em uma outra clínica de fisioterapia também, já essa com ênfase no tratamento de dor, e eu fui contratado em 2018. Só que eu preciso contar agora para vocês como eu me desliguei de todos esses lugares, visto que hoje eu não trabalho em mais nenhum deles, beleza? O primeiro lugar do qual eu me desliguei, na verdade foram 2 lugares dos quais eu me desliguei simultaneamente, foi a clínica de análise do movimento e o estúdio de pilates. E eu me desliguei desses locais por um motivo bem claro. Em 2016 surgiu a oportunidade de eu fazer o meu mestrado, de eu fazer o processo seletivo e eu fui aprovado em segundo lugar com bolsa e aquilo ali era a realização de um grande sonho para mim. Então eu tive que substituir a realidade de trabalho dentro da clínica de análise do movimento e como professor de pilates para me tornar aí mestre em fisiologia também pela UFRJ. Bom, um segundo momento no qual eu tive um desligamento, no qual eu pedi demissão de um local de trabalho foi em 2020, ou seja, no ano passado. Eu já tinha terminado meu mestrado e eu estava trabalhando, obviamente, com os meus próprios projetos pessoais, atendendo pacientes domiciliares e estava nas 2 clínicas. Naquela primeira lá, que eu entrei em 2013 ainda, e nessa nova que eu comentei para vocês que eu fui contratado em 2018, onde a ênfase era tratamento de dor crônica, de dor de uma maneira geral. Beleza? E aí, em 2020, com o advento da pandemia, as clínicas elas tiveram, obviamente, que fechar durante um período de tempo. E quando a clínica na qual eu comecei a trabalhar 7 anos lá atrás, na verdade, se eu for levar em consideração 2021, há 8 anos lá atrás, aquela primeira clínica, quando ela voltou a abrir, foi feito um levantamento de quais os profissionais estavam dispostos a voltar a trabalhar, porque naquele momento eles não poderiam chamar todo mundo de volta à clínica, porque era um número muito grande de profissionais e, enfim, os pacientes também estavam em número reduzido por conta da pandemia e tal. Então, naquele momento, como eu já estava com alguns projetos paralelos engatilhados, projetos meus e também em parceria com outras empresas da saúde, eu optei por dar uma freada no trabalho nessa clínica e conversei com a administradora e conversei que não era do meu interesse voltar a trabalhar na clínica naquele momento. Então, esse foi o ponto no qual eu decidi por conta do contexto tanto do mundo quanto da minha vida pessoal e profissional que eu optei em sair dessa primeira clínica, tá bom? Que foi a primeira clínica que eu trabalhei quando eu me formei na faculdade de fisioterapia. E por fim, galera, agora em maio de 2021 veio o meu último pedido de demissão, onde eu me desliguei completamente das clínicas, por último agora daquela clínica que havia me contratado em 2018 para trabalhar primordialmente com pacientes com queixas de dor, ok? E vamos lá, vou tentar contextualizar o porquê que eu tomei essa decisão. E basicamente existem 2 justificativas principais para eu ter feito isso. A primeira justificativa é em relação à saúde. Saúde física, saúde mental, porque eu vinha em um ritmo muito exaustivo de trabalho há muitos anos, na verdade.
Eu trabalhava de domingo a domingo e a carga horária que eu tinha de trabalho semanal era absurda. Isso me levou, obviamente, a ficar fadigado, a ter burnout e desenvolver uma grande ansiedade que veio à tona principalmente depois do que aconteceu ao redor do mundo em 2020. Então eu tive que começar a ter de lidar com tudo isso simultaneamente e foi ficando cada vez mais complicado, beleza? Inclusive, saúde mental é o tópico aqui de vários vídeos que eu já fiz aqui no canal, falando sobre meu desligamento, do que você não deve aceitar passar na sua carreira enquanto fisioterapeuta. Falei já especificamente sobre ansiedade, enfim, esse é um tópico que volta e meia vem aparecer aqui no canal. E por fim, galera, o último fator que me fez tomar essa decisão de me desligar das clínicas, enfim, foi um fator relacionado aos meus próprios projetos pessoais. Já com um certo tempo de experiência na carreira, já um pouco mais estável financeiramente, eu tive a liberdade de fazer isso, de sair das clínicas para que eu pudesse ter um bem mais valioso de todos, que é o tempo, para investir nos meus próprios projetos, beleza? Projetos em parceria com outras empresas da área da saúde nas quais eu trabalho nos bastidores. Esse projeto aqui, por exemplo, que vocês estão assistindo, o meu canal, o meu perfil no Instagram, que são projetos que geram receita, que geram renda, são projetos monetizados. Então, assim, tudo isso também corroborou para que eu tomasse essa decisão de sair da clínica. Bom, galera, agora eu quero contar para vocês as consequências negativas desse desligamento, dessas decisões, beleza? E eu preciso ser 100% transparente com vocês e falar que, para ser bem sincero, só tem uma consequência negativa com a qual eu tenho que arcar hoje em dia, que eu sinto lá dentro do meu peito, que é o afastamento de certas pessoas que eu não gostaria de ter me afastado. E afastamento que eu digo é físico, tá? Porque eu criei amigos durante todos esses anos de profissão trabalhando nesses locais. E não estar com eles ali no dia a dia é um pouco chato, eu admito. É claro, a gente pode se encontrar fora do ambiente de trabalho, mas estar com eles no dia a dia é diferente. E é claro, eu não posso ser hipócrita, existem pessoas nas quais você quer ficar próximo porque são pessoas que agregam do ponto de vista profissional, que vão manter você sendo alavancado constantemente pelo aprendizado que elas te passam, independente da sua idade, independente do tempo de carreira. E quais foram os pontos positivos dessas minhas decisões? Bom, eu posso dizer com certeza absoluta que o maior de todos foi eu ter ganhado um ativo muito precioso chamado tempo. Galera, o tempo que eu ganhei depois de ter saído dessas empresas é uma coisa com a qual eu não estava acostumado realmente. Eu até estranhei durante muito tempo, ter tanto tempo livre. E o pior de tudo, eu comecei a ter bastante tempo livre sem ter um comprometimento muito grande da minha renda. Afinal de contas, a minha renda principal, ela vem ainda dos pacientes particulares, pacientes domiciliares de fisioterapia. Esse é o meu carro-chefe em termos de renda. Então, assim, eu não senti tanto o impacto financeiro ao ter saído dessas clínicas. Eu estava com muito mais tempo livre, então isso deu um bug na minha cabeça durante um certo período de tempo. Mas aí eu comecei a aproveitar esse tempo para fazer várias coisas. E essas são as consequências positivas de você ter mais tempo livre. Eu comecei a conseguir cuidar muito mais das pessoas que precisavam de mim, da minha família, até do meu cachorro que está deitado aqui do meu lado. Comecei a cuidar muito melhor dele. Eu comecei a ter tempo para tocar os meus próprios projetos, como eu falei para vocês. Comecei a materializar muito mais coisas na minha vida e comecei também a evoluir muito mais enquanto pessoa. O quanto eu aprendi nesse último ano, basicamente, gente, está fora da curva. Eu tive que me reinventar muito para tocar os meus próprios projetos, para ter essa experiência de estar tocando um projeto meu e não trabalhando para outra pessoa. Então isso tudo foi muito engrandecedor. Então, se você perguntar assim para mim, Gabriel, valeu a pena a sua decisão de ter saído das clínicas? Eu vou falar para vocês de que valeu muito para mim. Por dois motivos. No ponto pessoal, valeu a pena porque eu ganhei muito mais tempo para estar com quem eu precisava estar. E do ponto de vista profissional, que foi muito importante essa decisão para que eu pudesse evoluir mais ainda enquanto profissional. Essa decisão de ter saído das clínicas me fez evoluir muito, me tornar muito mais responsável pela minha própria evolução. Quando a gente está ali naquele meio de trabalho onde todo mundo se ajuda, enfim, é comum que venham mais pacientes a você por indicação de outras pessoas, enfim, existe todo esse contexto. Mas quando você opta por ser o responsável por si, enfim, por toda a sua jornada profissional dali pra frente, sem necessariamente você estar se apoiando em alguém, em alguma empresa ou alguma pessoa,
você tem que crescer na marra, e foi isso que eu fiz nesse último ano. Eu tenho crescido na marra, tem sido um aprendizado excelente para mim, que vai me tornar daqui a algum tempo, obviamente, um profissional com grandes realizações agora em um outro segmento da fisioterapia, eu tenho certeza absoluta, e vocês vão estar aí me observando para fazer parte dessa jornada junto comigo. Bom, pessoal, então esse era o relato que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Eu queria explicar um pouquinho do que me fez me desligar das clínicas, por que eu tomei essa decisão e também quais foram os impactos principais que essas decisões tiveram na minha vida. Caso vocês não tenham se inscrito, essa é a hora de fazer isso agora e deixar um like também e me seguir lá no Instagram, eu sou @FisioGabrielMiranda. Demorou? Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e agora o próximo vídeo é amanhã? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.